eu sou a Daniela. Estamos de volta ao nosso Café de Quinta. Hoje com amigos queridos, parceiros de trabalho, proprietários da Leading, Eduardo e Léo. Meninos, bem-vindos ao Café de Quinta. Obrigado, Dani. É um prazer estar aqui. É um prazer estar nessa conversa com você e com meu irmão Eduardo. Tudo certo? Me chamo Eduardo, para quem está assistindo. Obrigado, Dani, pela oportunidade. Estamos aí, né, para tirar dúvida, bater um papo e falar um pouco sobre esse mundo empresarial, onde a Lead está inserida e tudo mais. Ficamos à disposição. Meninos, são dois homens, né? Mas eles são tão queridos que eu acabo chamando eles de meninos. Me falem um pouco de vocês e da trajetória de vocês até o ponto de a Leading existir agora, como ela está nessa configuração. Tá, Dani. A gente veio de dois mundos distintos, né? Eu e o meu irmão Eduardo. Eu vim de uma parte mais fabril, né? Trabalhei sempre com fábricas, sempre com pessoas, sempre com gestão de pessoas. E aí eu sempre convivi com resultados, entrega de resultados, entrega de indicadores. Esse era o meu mundo. Trabalhava em cima disso. E isso fez eu chegar até aqui. Aí o Eduardo pode explicar um pouquinho melhor o porquê disso. Ele tem essa experiência mais de produção e eu já sou, assim, criado já na contabilidade, tá? Embora eu nunca trabalhei numa contabilidade, já fui auditor contábil. Então, esse foi o meu início de carreira vamos dizer, no business aí das empresas. E a intenção de criar a Leading foi trazer um pouco do que a gente vivenciou dentro das empresas, como supervisor, como um consultor, trazer esse apoio para as empresas que a gente viu que era um mercado que estava precisando de empresas assim. Eu vi que as empresas estavam necessitando de uma empresa que pudesse abraçar várias soluções e mesmo assim, cada um com a sua expertise em determinadas áreas, a gente conseguiu abrir a Leading aí e hoje a gente está bem feliz com o que tem feito e tem bastante novidade vindo aí pela Leading, né? Me fala então um pouco o que a Leading hoje ela faz e o que vocês têm aí de prognóstico para frente, novidades. Então, a Lead, como é que a Lead surgiu, né? Nesses últimos anos da minha carreira profissional, eu sempre tinha que entregar resultado, né, para a empresa e a entrega de resultado sempre foi sob indicadores. Então, eu tinha o meu setor 24 horas rodando, eu tinha 114 pessoas nesse meu último emprego e aí eu tinha que ficar gerenciando isso a todo momento e o único jeito de tu gerenciar algo é tu tendo teus indicadores. Sim, né? Com certeza, relatórios, indicadores. Então, o que eu fazia? Eu chegava na empresa, puxava o sistema, botava dentro de uma planilha, analisava o resultado e ia para a reunião. Chegava na reunião, se demorasse muito a reunião, o meu dado já não valia de nada, ele já estava desatualizado. Já tinha mudado. E isso era um problema para mim constante. Então, eu ia apresentar um indicador que era 3%, na subida para a reunião ele já estava em 4%. E aí apresentava uma mentira isso na reunião, né? Então, isso fez com que a gente buscasse mais tecnologia para ajudar nesse campo, né? E aí foi aonde o Eduardo me chamou e me apresentou uma ferramenta chamada Power BI. Hoje é a melhor do mercado, tem outras, né? A gente não faz patrocínio para a Microsoft, só usa ela porque é a melhor. Amanhã ou depois tem outra, a gente vai usar outra. É assim que funciona. Isso aí. E o Power BI é uma das ferramentas que a gente utiliza, porque a Leading, ela utiliza o Power BI como uma solução, uma das soluções, né, na verdade. Porque tem outras soluções que a gente pode estar ajudando e no fim das contas a gente quer abraçar o empresário e estar com ele em todas as outras tipos de dificuldade que ele está passando, os problemas que ele está passando a gente poder resolver. Então, por exemplo, eu, quando iniciei a minha carreira de auditor, eu era apaixonado por auditoria na minha faculdade, né? De contábeis, então eu gostava de resolver problemas e tudo mais. Cria do Excel, então eu sou cria lá do Excel, que tinha várias planilhas e tudo mais. Gostava de resolver, eu acho que... Nós dois somos o time dos nerds, né? A gente adora um computador e um Excel, tá? Agora eu sou ex-Excel, né? Ainda uso para muitas coisas, porque é uma baita ferramenta. Ajuda uns amigos de vez em quando. É isso aí. Mas o Power BI e as outras soluções, eu sentia falta disso. Por quê?
eu tinha lá uma dificuldade de ficar replicando sempre as mesmas relatórios, que nem o Léo falou, e outras coisas a mais, porque no fim, as etapas que eu passava entre o prognóstico ali do cliente de auditoria ou de consultoria até o problema dele, eu tinha que replicar todo mês. Então, todo mês eu gastava 8, 10 horas ali repetindo as tarefas. Criando relatórios, né? A gente vem da universidade, às vezes, vendo que a tomada de decisão é fundamental para as empresas, né? A tomada de decisão gerencial tem que ser embasada nos dados, mas isso gerava para uma série de funcionários, uma série de ferramentas, um retrabalho mensal e às vezes quinzenal, né? Para quem ainda não ouviu falar em Power BI, a gente trabalha bastante com isso, mas para quem não sabe o que isso é, como é que vocês explicariam da forma mais simples para um empresário que está lá na ponta, que não é grande, que ele não tem grandes estruturas, mas ele quer ver os dados dele num formato. Como é que a gente explica o que é o Power BI? Eu sempre gosto de apresentar aí para os nossos futuros clientes, e até os atuais, aqueles que já ouviram falar e querem a sua empresa, mas não entendem muito, tá? O que é o Power BI? Ou os BIs, né? São ferramentas que a gente conecta no banco de dados do cliente. Então, seja um sistema ERP, seja planilhas, ou seja um sistema, qualquer tipo de sistema aí que ele possa ter, porque hoje as empresas dependem de vários sistemas. Então, tem um para CRM, tem um para planejamento, tem um para finanças muitas vezes, porque diferentes sistemas são bons, né? Às vezes são nichados. Então, a gente vai lá, conecta em todos esses sistemas, acessa o banco de dados e traz para um dashboard aquilo que o nosso cliente ele deseja ter e não tem. Então, visual, né? Visualmente. É uma informação dashboard. visual, né? Que ele consegue visualizar melhor aqueles dados da empresa. Por isso que hoje o Power BI é uma das ferramentas, porque hoje o último nosso cliente veio assim, Eduardo, eu tive uma mentoria e meu mentor disse que eu preciso de um DRE. Ele só veio com esse problema. Geralmente a gente trata as frases assim, então eu disse, tu precisa de um BI automatizando esse teu DRE, mas a gente precisa montar ele primeiro. Então a gente vai lá, a Leading também trabalha com a consultoria, monta com ele receita, despesa, custos, vê o que é variável ou não. A gente monta com ele, ajuda ele a entender o que é um DRE, até ensina, apresenta alguns e depois automatiza via Power BI. Então o Power BI, ele acaba trazendo o DRE dele automatizado todos os dias. Perfeito. Em tempo real, tudo certinho, porque aquilo que se faz com planilha manual, o BI vai fazer essas mesmas etapas e vai trazendo um dashboard interativo, fazer o mergulho, então tudo mais. Um exemplo, né? Uma tela de rentabilidade. Todo mundo precisa saber a sua rentabilidade para ver se o seu negócio está fluindo ou não. Como é que tu faz para ter uma tela de rentabilidade? Primeiro, quantidade de horas apontada para o teu serviço, né? Vamos supor uma contabilidade. Como é que a contabilidade tem a sua rentabilidade? Primeiro, quantidade de tempo que os funcionários dela levam, os colaboradores levam para fazer determinada tarefa. Beleza. Aí a gente faz isso através de uns sistemas que ele apontam a quantidade de tempo. Sim. Beleza. E a quantidade de horas do funcionário, onde é que a gente pega? A gente pega lá no cartão ponto. Né? Onde é que a gente pega a quantidade de... qual o salário que aquele funcionário ganha? Para saber a rentabilidade. Pega lá no sistema da folha. Então, a gente pega informações de várias telas para aí sim formar a tela de rentabilidade. Porém, qual é o nosso diferencial? A gente não para aí. A gente ajuda o empresário a identificar o que é essa tela de rentabilidade, como é que ela funciona, e a gente diz para ele, por aqui tu estás errando, por aqui tu estás acertando, e ele vai perguntar, e como é que eu faço para melhorar minha rentabilidade? A gente entra dentro do negócio e faz vários movimentos para que aquela tela seja rentável, o negócio dele seja rentável. Então, basicamente uma consultoria em cima dos dados. Ela não para só, entreguei um dashboard bonito, colorido e aí se vira, não. A gente conversa com os dados dele e apresenta para ele o que precisa. É fundamental, é fundamental. A gente sempre tem que fazer isso. Me expliquem uma coisa, como é que vocês dois foram parar em carreiras que agora nem são mais tão comuns, né? Porque contabilidade hoje, a faculdade tá zerada, não tem mais estagiário, né? Como é que vocês chegaram da trajetória, o que fez vocês escolherem essas carreiras? Então, eu fui um dos apaixonados aí que comecei nessa carreira, um pouco para minha consultoria. Então, quando eu entrei na auditoria contábil, comecei a atender grandes empresas e viajar pelo Brasil, né?
E nisso, eu identifiquei que na auditoria contábil, que é uma auditoria independente que a gente fazia, a gente encontrava gargalos dentro das empresas. Então, a auditoria vai lá e diz qual é o problema que tem as empresas. Mas a consultoria, que é o braço ali que vai ajudar a pegar na mão esse empresário e vai dizer assim, não, agora para arrumar essa questão, você tem que trilhar aqui. Então, um dos trabalhos que fez eu precisar do Power BI foi uma empresa de postos de combustíveis. Então, eles têm, na época, eles tinham 130 postos. Então, a gente está falando aí de 130 CNPJs. E cheguei lá, quando eu fui chegar para fazer a consultoria, eles faturam em média 1 bilhão por ano, tá? Eles só tinham um DRE e o DRE mostrava que o resultado não era tão bom. Então, um dos pontos que ele precisou, Eduardo, eu não sei se meu resultado está certo, meu DRE está certo, e nem quais postos estão errados. Então, a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Fechar 130 DREs por mês. E depois apresentar individual, né? Individualizar as empresas. Porque às vezes você acha que tem pouco lucro, mas uma tem muito e a outra tem zero, um prejuízo. Imagina fechar isso sem usar a tecnologia a favor. É quase impossível. Então, esse foi o... Não, então eu vou buscar alguma coisa. Então, na época, o Power BI estava nascendo. Tava ali... Era poucos que conheciam, tanto que de lá para cá... Às vezes, hoje eu ainda falo com empresários, não sabem o que é. Então, é uma ferramenta aí já que faz 10 anos, que já está no mercado. Isso é novo. As tecnologias que tem agora, que tem 10 anos... para um empresário que está 40 anos no mercado, é uma coisa recente, né? Então, isso é fundamental, que busque essas informações novas realmente para trazer, para ajudar os empresários, né? Esse é sempre o nosso intuito. Qual foi o maior desafio que vocês tiveram nessa implantação ou nessa consultoria que vocês dão com os BIs, com a atualização dessas informações para o empresário? Dani, a cultura. A cultura é a parede que a gente enfrenta. Porque muitos empresários, eles querem ter o seu resultado, mas é porque o amigo dele tem na empresa dele. E aí ele acha, também quero ter isso. Não, mas não é eu quero ter isso. Você tem que ir atrás de uma tecnologia, tem que ir atrás de uma análise de dados, se você precisa disso, e aí use isso ao seu favor. Não adianta tu ter algo bonitinho para mostrar para os outros e aquilo ali não te conta nenhuma história. Porque o BI, o nosso trabalho é te contar a história de como tu estás evoluindo ou não. E aí, se tu tem uma coisa só bonitinha só para mostrar para os outros, isso não faz sentido. Né? Os empresários têm muita dificuldade de entender os números da própria empresa. Isso. Né? A gente vê isso quando dá consultoria de financeiro também. Justamente a dificuldade de... que ele tem os resultados e ele não sabe o que aquilo quer dizer. Uhum. Eu acho que a consultoria de vocês entra aí também, né? Isso, e tu imagina a dificuldade que foi pra gente entrar nessa realidade. Pô, mas como é que o cara não precisa desse indicador? Como é que ele não olha todo dia? Pra gente era absurdo, né? Então, hoje a gente entende que esse trabalho não são para todos. São para aqueles que estão maduros, são para aqueles que estão querendo crescer, são para aqueles que estão querendo administrar melhor o seu negócio. É para esse nicho que a gente hoje trabalha. É profissionalizar, né? É sair do amadorismo, do você ter a empresa, fazer as coisas simplesmente porque você tem o conhecimento de um determinado nicho. Como uma padaria, um restaurante, uma fábrica de roupas, enfim. Passar disso para uma profissionalização, né? Para você entender esses números e o que eles vão querer dizer para vocês. Quer ver um negócio legal? A gente tem um cliente no exterior, lá em Lisboa, né? E ele tem várias padarias lá e a gente fez BIs para ele gerenciar o negócio dele. Porque é impossível ele analisar as empresas num escritório sozinho. Ele tem que ter uma ferramenta para ajudar ele. E aí ele tem um tal de bolo do mês lá. E o que ele faz? O que ele faz que é legal que a gente vê? Esse bolo do mês foi colocado agora e ele vai ficar esse mês todinho vendo o faturamento desse bolo, né? Beleza. Mês seguinte é outro bolo. O que ele compara? Conforme aquele bolo vai descendo, ele sabe quando ele tem que voltar para o bolo do mês. Se a rentabilidade desse bolo não for mais do jeito que ele precisa. Então ele fica acompanhando, agora esse cara vai ter que ser o bolo do mês. Não, é agora que esse vai ter que ser. Então ele fica planejando através de uma tela em coisa de
2 minutos ele analisa e já sabe a decisão que tem que tomar. Interessante, né? Porque daí essa decisão gera toda uma estrutura de venda diferente. Isso. O que acarreta numa alteração do faturamento direto da empresa, né? Isso é bem importante. Não, e essa tela dele tem várias coisas automatizadas, né? Tem horário para cada tipo de produto que ele vende. Então, eu só descobri que o português toma café, a maioria da parte é 1h da tarde. O brasileiro já toma de manhã cedo, né? Uhum. Mas tem um termômetro dentro do... Então, se ele clica lá na tela do BI em café, vai mostrar o termômetro que é o horário. Então, ele consegue praticar promoções ou alguma campanha em cima de produtos em determinados horários. E também ver se está fazendo efeito ou não, porque o BI ele é em tempo real, né? Sim. Conforme vai acontecendo o faturamento de todas as padarias, ele vai tendo ali todos os dados na meia hora seguinte já para conseguir analisar e mudar. Então o empresário não demora um mês para ver se deu certo ou errado e muitas vezes já perdeu 30 dias ali. Teve prejuízo, demorou, né? Esse é outro ponto que a gente ia falar. A demora de obter o resultado. Um DRE hoje demorado, para quem de casa, o empresário que não tem um DRE hoje, ele é um dos principais relatórios que toda empresa deveria ter. Então, onde vai te mostrar onde você tem lucro ou prejuízo. Então... Para clarear aqui para os pequenos empresários que ainda não estão habituados com esse termo, DRE é um termo contábil, que é um relatório que tem a demonstração do resultado do exercício, né? Daquele período que ficou determinado. Então, o que tem nesse relatório são as despesas e as receitas e o que sobrou, né? Essa é basicamente o ponto de análise do DRE. Isso. O que eu ia questionar para vocês também é que os empresários muitas vezes acham ou têm a impressão de que se eles não fizerem nenhum controle, tudo vai dar certo da mesma forma. E a gente sabe que no nosso país a gente ainda tem algumas dificuldades sobre o empresário. Então, como é que vocês indicam que seja feita esse controle, essa implantação? Para a gente poder ter esse DRE e ser analisado, a gente tem que dar um passo atrás. Ter os dados, construir os dados na empresa é fundamental. Então, se você faz uma parte na pessoa física, na jurídica, misturado em planilha, não tem controle sobre as vendas, atrapalha muito para montar esse tipo de layout, né? Isso mesmo. Dos pontos fortes aí é que hoje tem o famoso BPO, né, Dani? Sim, que é um grande parceiro nosso aí, porque é lá que o empresário muitas vezes tem um auxiliar financeiro lá, só que é só para faturamento, faz umas notas, faz uma cobrança, mas não faz uma conciliação bancária, não lança as despesas e custos, as notas, tudo que gastou, porque essas informações, muitas vezes, elas são úteis para nós, analistas de dados, a gente faz muita coisa com esses dados. Então é importante que muitas vezes aquele empresário que não tenha condição ou não consegue, porque muitas vezes o empresário ele é muito bom naquilo que ele faz, na operação. Então não vale a pena ele estar lá sentado atrás de uma cadeira fazendo financeiro. Então, exatamente, muitas vezes vale a pena ele contratar um BPO. A Dani é uma grande parceira de vários clientes. E esse BPO vai fazer essa conciliação. E é de lá que eu vou fazer o DRE. Então, hoje a Leading ela é muito especializada em DRE, porque ele sabe que ele precisa, ele ouviu numa palestra, ele ouviu a contabilidade dele falando, mas ele não sabe montar, ele não sabe ler. Então, a Leading vai lá, além de ajudar ele a entender, deixa bem automatizado, que é hoje um dos pontos fracos de todas as empresas. Fazer um DRE na primeira semana do mês. Isso é fantástico. Vou voltar novamente no termo. O que é um BPO financeiro? Tá? Nós falamos aqui em alguns episódios anteriores sobre as terceirizações. As terceirizações estão muito em voga agora, de vários ramos, né? Seja do RH, seja a contratação de algumas horas específicas para serviços específicos. E o BPO financeiro nada mais é do que você terceirizar a operação do setor financeiro, o contas a pagar e o contas a receber. Né? Desde o começo, desde a emissão da nota fiscal até o recebimento e conciliação bancária, bem como desde o recebimento da nota de compra até a conciliação bancária após o pagamento e a efetivação do pagamento. Isso é uma coisa que a gente vai conversando porque a terceirização, a gente não tem mais como abrir mão dela. Cada empresário, ele tem que focar hoje no que ele faz de melhor.
Isso. no métier dele, no ramo que ele tem conhecimento. Para dali para frente buscar parcerias. É a mesma coisa que eu querer fazer um BI. Eu vou ter que estudar muito tempo para construir um BI. O que a parceria com vocês deu super certo, né? Sim. Então, agora me falem uma coisa. Como é que a família de vocês influenciou nessa carreira que vocês têm hoje? Então, o nosso pai, ele é programador, né? Voltando lá atrás, eu e ele não poderia nem encostar direito no computador do pai. Meu Deus, dava um problemaço. Então, isso distanciou a gente da tecnologia no começo, sabe? Por ele ser um alemão daquele pesado, né? E a caneta tá fora do lugar, já dava um problemão. E a gente não poderia mexer muito nesse computador, né? Mas sempre tinha aquele hack que a gente fazia para jogar um videogame, um negocinho escondido. Nos atraiu um pouco, mas nem tanto. Então, o pai, ele sempre falou pra gente, né? Ó, meus filhos, saem daqui, porque a gente veio de Araranguá, Morro dos Conventos, e lá não tem muitas oportunidades. Então, ele sempre falou, ó, saiam daqui e vão explorar o mundo. E foi o que eu e meu irmão fizemos. Eu fui pra Criciúma, fui fazer a faculdade lá, então eu fiz faculdade de administração. E aí entrei numa empresa onde eu comecei no chão de fábrica, trabalhando com maquinários. Eu trabalhei na antiga Secrisa, Portinari, né? Hoje é a Dexo. E lá eu comecei a trabalhar e vi o mundo que era essas empresas, essas indústrias, né? Como é que era trabalhar com pessoas. E lá a minha motivação era tomar decisão. Eu sempre quis tomar decisão, né? Eu queria estar junto, porque as decisões que eram tomadas pelos meus líderes não é a que eu gostava. Eram decisões mal embasadas, talvez? Isso, por não estar junto com o time na hora. E eu sempre, eu quero estar lá porque eu quero tomar decisão. Não é por ego, não é por nada. Eu só queria isso. Então, eu trabalhei muito para chegar nessa tomada de decisão. E aí, a tomada de decisão veio com indicadores, performar bem o setor. Perfeito. E foi aonde aí sim eu me dediquei bastante. Para mim fazer o meu setor rodar é números. Números e pessoas. As pessoas têm que estar comigo e o número tem que estar verde. Era sempre assim. Isso, perfeito. Uma boa visualização. E aí isso fez a Lead ser o que é hoje. Sabe? E tu, Eduardo? Então, a gente não é gêmeos, tá, gente? Todo mundo acha que a gente é... Não, tem uma diferençazinha aí. Mas sim, desde o Léo, com 18 anos, ele já seguiu o rumo dele e eu segui outro. Eu já fui pra parte de finanças, contábeis. Depois que eu terminei minha faculdade, eu também estudei em Criciúma, em Araranguá não tinha contábeis, né? E eu queria trabalhar com auditoria. Então, por pouco, eu comecei na KPMG, eu ia para Joinville, mas decidi vir para Blumenau porque aqui tem empresas também de auditorias e foi onde eu gostei desse ramo. Na auditoria, eu conheci a consultoria. E na consultoria foi onde eu me apaixonei em quê? Eu gosto de resolver problemas. Agora eu vou resolver problemas e ganhar com isso, né? Claro. Mas eu adorava ver o sucesso do meu cliente, ver o sucesso da minha ideia e ali conseguir junto. Mas nada disso foi possível sem a minha esposa também. Já vou... Isso. Que essa eu acho que é a pergunta, né? Família. Eu sou um cara que casei com 22 anos. Então, casei cedo, fiz a faculdade casado e de lá pra cá minha esposa sempre me apoiou. Então, quando eu vim pra Blumenau, já faz uns anos, já faz bastante tempo, só que eu vim só com uma entrevista. Eu não vim com um emprego. E quando eu vim pra cá, ela decidiu me apoiar e disse, vamos. Quando eu tava na minha faculdade, Dani, olha que interessante, eu queria ser auditor. Só que auditor, naquela época, eles falavam que precisava ser com 18 a 21 anos para iniciar nessa área. Eu disse, não faz sentido, se a pessoa for boa, ela tem que iniciar. Então, o meu artigo, meu TCC daquela época foi quais competências ou quais exigências que o auditor precisa cumprir ali para se tornar um auditor. O que as empresas de auditoria hoje estão exigindo do auditor para começar? Aquilo que tu fizesse. Eu fiz um artigo. Hoje eu já tenho 5, 6 citações nesse artigo e o que mais pega é o quê? Que eles citam a parte do meu TCC, que foi o resultado dele, que hoje as universidades não estão preparadas para formar um auditor. Que precisa melhorar a grade curricular, porque o auditor ele tem muito mais, ele precisa de muito mais competências de análise de dados, de resolução de problema e de investigativo, do que entender só as normas. Então, hoje eu tenho até um artigo publicado já falando sobre isso, e
eu iniciei a carreira dessa forma. Só que a minha esposa foi a... Então, eu casei cedo, não me Foi o arrependo. teu arrimo. Eu acho que eu não teria... Hoje, a Lid não existia se não fosse a minha esposa e o sucesso do meu casamento. Então, hoje nós temos um filho. Isso é... Termina. Hoje nós temos um filho de 2 anos aí. Mas isso foi um dos pontos que hoje... Mudou tudo. Além da minha vontade de abrir a Lid e tudo mais, ter esse apoio. Porque o sucesso, vamos lá, 50%, 70% do sucesso de um homem muitas vezes está no cônjuge, né? Na esposa ali. Com que tá do lado. certeza. A importância da pessoa que está ao teu lado hoje está surgindo muito também, né? Porque se falou... Na minha adolescência, que é muito antes da de vocês, se falava que o importante era a carreira que você escolhia. E hoje a gente sabe que uma das necessidades mais importantes é com quem você está dividindo a sua vida. Porque essa pessoa pode te adiantar ou pode te atrasar muito, né? Então, isso faz uma diferença astronômica. E vocês sabem que eu sou aqui a defensora das esposas, né? Ser empresário também é uma carga que muitas vezes é em casa que tu diminui. Então, os empresários aí... Eu sou um dos responsáveis por aliviar a carga do empresário. Então, se ele tá ali sobrecarregado, não sabe o que fazer com a empresa, a leading pode ajudar. Mas em casa também tem que ser o lugar onde ele consiga aliviar e no outro dia matar outro leão, entendeu? Isso é fantástico. A casa é realmente a casa é onde tu vai se recuperar. O alicerce da gente, né? Aí, então... Me digam uma coisa, das coisas que vocês repassam para os empresários, que vocês já visualizaram, o que são, poderíamos dizer que são 3 ou 4 pontos mais importantes de ser analisado nessa estrutura do financeiro, ou que aparece mais visível, que é importante do empresário controlar? Eu tenho algumas empresas, né, nos procuram, e a ideia deles, além de implantar BI, é perguntar qual que é o que o mercado tá analisando. Qual é o principal indicador que o mercado tá pedindo para nós e tudo mais, né? E eu gosto sempre de falar, o básico, bem feito, já vai te fazer sair do nível e para outro, para depois escalar, que é o DRE, um DRE bem estruturado, gerencial mesmo, aquele onde você coloca ali o custo no lugar certo, despesa no lugar certo. Por quê? Para quem não conhece muito de DRE, o DRE começa com receita, tira tributos, você tem sua receita líquida. Depois vem os custos variáveis e você tem sua margem. Então, a margem é aquela que cada vez que você aumenta a sua receita, você aumenta o seu custo. Então, você sabe ali quantos % vai sobrar para você pagar a tua despesa. Perfeito. E depois vem as despesas e fora da empresa tem aqueles valores não operacionais, que EBITDA e tudo mais. Então, isso é o principal. Aquele empresário que quer iniciar com BI ou qualquer indicador, o DRE é o primeiro. Busque um DRE. O segundo é um fluxo de caixa. Isso, o BPO já, por nada, já consegue trazer para ele, que é a conciliação, mas um fluxo de caixa gerencial, onde você analisa as entradas e saídas em 3 aspectos: operacional, investimento e imobilizado, ou investimento ou financiamento, né? Porque às vezes o operacional da empresa, ela vai bem. Por exemplo, eu tenho uma empresa de roupa. Então eu vendo roupas e compro matéria-prima para essa roupa. Às vezes vai bem. Mas por que a minha empresa está indo mal? Está lá no investimento mal feito e está lá no financiamento que eu estou me alavancando. As despesas financeiras, elas acarretam um percentual, às vezes, bastante significativo. E outro, Dani, que eu gosto de citar, além do DRE, que ele é muito por competência, e o fluxo, é o rentabilidade, que o Léo acabou falando ali. Hoje eu tenho um cliente que ele iniciou querendo fazer um DRE e eu disse, tá, mas a gente já identificou que aquela margem estava pequena dele. Porque, cara, você tá vendendo e tá sobrando 2% para pagar despesa, 3%. Então a gente foi para rentabilidade. Ele é um cliente de e-commerce hoje, ele começou também vendendo muito, sem estrutura, e aquela tela de rentabilidade hoje, o que acontece? Cada vez que ele vende no Mercado Livre, na Shopee, o BI já diz para ele numa TV ou na tela quantos reais e quantos % aquela venda deu. É tudo muito automatizado. E quando ele veio, ele tinha uma base, um preço ali, uma margem dele que ele não botou alguns custos. Isso também é bem interessante. Não só ter os indicadores, mas ter eles corretos. Então, nesse cliente, quando eu fui olhar a margem dele, 10%, 15%, que já é bastante no e-commerce por conta das tarifas, né? E eu disse, será que é isso mesmo? Ele esqueceu de botar o DIFAL, não botava o Ads,
tinha 1% ali ou outro que não pegava. O ICMS, por exemplo, botei 12% para tudo. Então é onde... Acontece muito de os clientes chegarem pra gente e reclamarem de que o balanço da contabilidade não tá certo. Só que 95% das vezes a empresa não passa as informações corretas. É outro ponto. Então, assim, você implantar o controle e passar as informações, seja para o BPO financeiro, seja para a própria contabilidade diretamente, se você tem um financeiro interno, repassar as informações claras Sim. e discriminadamente que realmente acontece na empresa, vai proporcionar dados melhores. Porque se você recebe pingado em dinheiro e paga pingado em dinheiro, aquele valor não apareceu em lugar nenhum. As pessoas, às vezes, não computam esse valor. E aí, os dados começam a estar errados. Quando a gente fala de grandes empresas com setores maiores, que tem contas a pagar, que tem contas a receber, normalmente isso não acontece, né? Porque daí o proprietário não tira o dinheiro. Mas o que acontece muito nas empresas pequenas e as que são familiares é dessa mistura do dinheiro pessoal com dinheiro profissional, Não, né? E você não tem ideia do que tá onde, porque Isso acontece tá muito. tudo misturado, sem comprovante, sem informação. Em conversas com amigos empresários, sempre tem aquele que fala, pô, meu faturamento tá 1 milhão. O outro, meu faturamento tá isso. Aí tu olha pra vida do cara, mas tu tá aí pedalando pra pagar a conta, eles acham que o faturamento é o que sobra. Não, mas não é o que sobra. Então, tipo assim, até o que eles olham está errado na maioria das vezes. Cara, faturamento é uma coisa, o que tá sobrando no teu bolso é outra coisa. Acontece às vezes de um cliente ou outro pedir para saber exatamente qual é a despesa fixa ou qual é o custo do e-commerce, né? Como é que você vai fazer isso se a compra da mercadoria é sem nota? Você não tem o custo detalhado, você não tem como imputar essa informação manualmente. Se você não está comprando com nota, você não vai conseguir ter esses detalhes no custo corretamente, Sim, né? sim. E aí, me digam uma coisa. Disso que a gente falou dos erros, o que caso que vocês olharam e que vocês acharam que não ia dar certo? Que vocês foram para implantar e disseram, puxa, eu acho que não vai dar. Eu tenho um que é bem famoso aí, que eu gosto de usar. Até citei hoje numa reunião com um cliente, era bem o que ele queria. E é um diferencial da Leading, tá? Porque quando as empresas vão atrás de empresas que implantam BI, elas pensam que a pessoa lá, ela tem que entender de tecnologia, desenvolvimento de BI. Isso é bastante comum, mais do que a gente imagina. Mas se o empresário que está em casa hoje, ele está pensando em trazer o BI para dentro da sua empresa, ele tem que pensar em 3 pontos. A tecnologia, os processos internos e pessoas. Ele sempre esquece dos processos e pessoas, porque você trazendo BI não quer dizer que trazer os indicadores o pessoal vai olhar o indicador e vai trocar. Então você tem que trazer essa cultura. A Leading ajuda nesse processo. Ensina, treinamento, ajuda o pessoal a entender que aquilo ali não vai substituir eles, que é um dos medos dos colaboradores, então eles acabam atrapalhando muitas vezes, ou por medo, tá? Sim. E também os processos. Muitas vezes, o processo a gente pode automatizar, seja com IA, seja com RPA, que RPA é uma automação que a gente cria para aqueles processos repetitivos. Então, a gente ajustando o processo e ajustando, falando com as pessoas ou trazendo essa cultura, a gente consegue fechar os pilares ali e implantar. E essa empresa que eu achei que não era, a primeira coisa que eu identifiquei foi o quê? O cara, ele não acreditava no BI. E isso foi no tempo que eu trabalhava com consultoria sem ser a Leading. Então, naquele tempo, eu ouvi diversas vezes, o BI não vai resolver o meu problema. E eu disse, acredita em mim, ele vai. E dali a gente foi trabalhando. Tem BI que funciona para o diretor ver se tá tudo certo. Tem BI que funciona para o supervisor, que dele é um pouco mais detalhado, ele é um pouco mais... não vai trazer indicadores resumidos. E tem aquele BI que é o que fez diferença nessa empresa lá para operação. Que é onde, em vez de tu... enfim, botar aqueles 2 monitores, botar 2 PDF canalizando o BI, fazer a auditoria dos dados e te trazer só o resultado. Isso vai fazer o pessoal lá que faz a conciliação fechar mais rápido
e os de cima aproveitar isso. Essa empresa, depois que eu fiquei um tempo sem falar com eles, porque eu saí, abri a Leading, tá? E depois de um ano ele veio falar comigo, Eduardo, vamos continuar aquele projeto de BI? Hoje é uma das empresas que eu já estou há bastante tempo com eles e não vive sem o BI. Hoje o BI lá faz auditorias de dados que no sistema original dele, em planilha, é impossível fazer, pessoalmente, assim. Então, hoje o BI lá está trabalhando e teve uma tela, Dani, até não gosto de citar aí, que fazia auditoria do fluxo de caixa com o contas a receber, porque ele trabalha com reembolso. E nisso que eu trouxe um BI e dizer assim, ó, o BI está fazendo auditoria dos dados agora e mostrou uma diferença de milhões. Nossa, isso é impactante. Quase 2 dígitos, milhões. Ele disse, ó, isso aqui tu deixou de receber. Isso foi em dezembro, tá? Na hora, ele disse, não, tá, tu fez errado. Tu tá errado. Eu disse, então pega falei pra ele, pega alguns dados aqui, analisa, pode ser que a gente fez errado mesmo, e a ideia não é estar sempre certo, né? Ele começou a olhar, e o pessoal já tinha até férias coletivas margendadas e tudo mais lá. Nossa. Eles identificaram que metade desse número era falta de controle, falta de baixa, e metade realmente não tinha sido recebido. Não tinha sido recebido. E a gente está falando aí que tinha coisas que ele tinha que cobrar de 2 anos, 1 ano atrás, que por nada não era mais possível. Na hora foi cancelar as férias coletivas de todo mundo. Nossa. Esses funcionários te adoram, né? Não. O Eduardo já teve que comprar uma passagem, porque o cliente queria que eu fosse lá, porque passou pelo processo dele, tinha um processo ali que passava por 7, 8 pessoas, e estava falhando. Então o Eduardo foi lá, arrumou o processo, conversou, fizemos reunião, reestruturamos todo o projeto e o BI está lá hoje, que se falhar, o BI pega e já mostra ao vivo para ele. Que não foi cobrado. Isso é fantástico. Hoje ele é uma das maiores empresas no ramo dele, tá? Então se botar no Google é top empresas, eu não gosto de falar aqui para nós. Então ele está em primeiro, em segundo lugar do Brasil. E o faturamento dele duplicou, triplicou por conta dessa organização interna. E ele foi um que não acreditou no BI e hoje ele trabalha lado a lado para cada vez mais botar BI dentro da empresa. Então hoje ele tem 4 TVs lá dentro da empresa para mostrar os BIs rodando pro pessoal e isso é fantástico. Isso é realmente impactante. E assim, a gente trabalha há bastante tempo já com financeiro e o que é mais fato, é a coisa mais certa se você não tem controle, você tem perda ou tem desvio. Sim. Né? Então, quando você começa a implantar controles, os controles eles são fundamentais. E aí você tem que olhar em que pontos do processo você vai implantar os controles e de que forma você vai automatizar esses controles. Porque o BI é um passo de análise. Mas se você não tem redundância em controle e redundância com ferramentas que te ajudam, né? Você não tem um resultado realmente plausível. Agora me diz o seguinte, nessa mudança, agora tu falou, o BI não vai substituir as pessoas. Claro que não, as empresas são feitas de pessoas, né? Mas a gente vê que nessa era da informação, de tecnologia da informação, de inteligência artificial, vai diminuindo a quantidade de pessoas que você precisa para cada uma das coisas. A gente está vivendo como se fosse uma nova revolução industrial, né? Porque quando veio a internet das coisas, há alguns anos atrás, se falou nisso, em nova revolução, tal, mas aquilo não impactou no serviço. E hoje, a inteligência artificial, ela impacta no serviço. Então, a gente está no limiar de conseguir ter um robô como atendente de farmácia, como atendente da padaria, do mercado, né? E aí, o que mais a tecnologia, na visão de vocês, vai impactar agora na prestação de serviço, como o que a gente faz, mas também em todo o resto? Porque vai ter uma demanda alta de mudança de pessoas para a tecnologia. Sim. O BI, a ideia dele é trazer o resultado em tempo real, né? E o mais mastigadinho possível, para que o cara tome a decisão lá na hora. Então, assim, ele é muito rápido para te sentar numa mesa de reunião, uma mesa de negócio, com os teus sócios e te tomar a decisão ali na hora.
Tu não precisa mais esperar 2, 3 dias, ficou pronto o relatório, vamos sentar? Aí tu tem que sentar ali na hora. Se tu não sentar na hora, já tá desatualizado. Né? Então, até numa conversa, num churrasco, tu consegue abrir o celular na mão, consegue ver o teu resultado e conversar o que tu precisa ali. Porque se tu deixa o tempo passar, o teu negócio tá em perigo, se tu não tá analisando os dados. Sim. Né? Um negócio legal da análise de dados, né? E ele tem que ser muito para te mergulhar nas informações. Então, exemplo, sair de casa, né? Um negócio engraçado. Sair de casa, minha mulher assim, passa no mercado e compra um absorvente. Vou pro mercado comprar absorvente. Muitos homens vão se conectar comigo. Chega lá na hora, e agora? É absorvente com abas, sem abas, durante o dia, durante a noite, durante isso. E agora? O que tu vai fazer? Aí liga pra mulher, a mulher não atende. O que tu leva? Não leva nada, vai levar errado. Né? Então, o BI... Ou leva uma meia dúzia, né? Ou tu leva de 3, 4, 5 tipos, né? Então, o BI ele veio pra te não ter dúvida na hora de tomar a decisão. E também não ter que ligar pra ninguém, nada. Olhou, tomou a decisão e já resolve. Com informação confiável, né? E o IA é uma coisa bem interessante, porque o BI meio que parecia uma IA no começo. Ele começava a trazer algo mastigadinho, mas é um algoritmo que a gente coloca. Não é algo pensando ali, mas parecia que já ia substituir muitas vezes muitas funções, né? Até um dos nossos clientes, quando a gente implantou o BI lá nele, ele falou assim, tá, e agora como é que eu faço com a menina que faz isso aí? Se o BI vai fazer tudo sozinho, vai fazer a conciliação, vai fazer tudo. Eu disse, não, se ela é uma pessoa confiável, já é bom ficar perto. E outra, treinar para outras funções, porque a empresa, a ideia dela é sempre crescer. Claro. E o braço direito, as pessoas confiáveis é o que a gente mais está com dificuldade de achar no mercado, né? Então, as pessoas sempre têm lugar na empresa, só que é difícil, alguns processos não precisam ser feitos mecanicamente. Então, vamos citar um exemplo aqui para quem gosta. Ele lança notas de entradas e saídas. É um trabalho tão manual que a pessoa fica o dia todo lançando nota ali. Hoje o robô faz isso. Essa pessoa poderia estar analisando para ver se esse robô está fazendo certo. E muitas vezes é fácil, cada campo ali entra na sua. E essa pessoa fazer relatório, tomar decisão, ou tá abraçando entradas e saídas, ela cuidar. Porque a intenção não é juntar. É fazer o trabalho, a pessoa, em vez de ter 5 minutos para fazer um trabalho bem importante, porque a maioria das vezes ela está montando relatório, ela tem um tempo maior e dali tirar mais informações. Então, a IA, para nós, ela serve para esse tipo de serviço. Trabalhos mecanizados, repetitivos, ela vai substituir e bem. Outro ponto, a nossa área, a IA está sendo fantástica. Às vezes a gente analisa 1 milhão, 3 milhões de linhas de dados de cliente e aonde a IA vai lá e nos ajuda a pegar só o que é ouro ali, só o que é o que a gente quer, e muitas vezes o trabalho até na nossa parte ia ser mais demorado para fazer isso. Então ela trouxe para melhorar, e com a IA na nossa empresa e nas empresas dos clientes, eles estão crescendo e na verdade estão contratando mais gente. Sim. A maioria das empresas que estão botando IA hoje, elas estão precisando contratar e não diminuir. Por exemplo, tem uma empresa que ela não consegue contratar mais porque o salário já foi. Então, ela não está cuidando do marketing, que é uma parte importante. Ela não está cuidando do comercial. E a gente está com dificuldade de achar mão de obra qualificada. Sim. Então, quando vem a IA, é porque sobra oportunidade para a empresa contratar para outras áreas. E melhorar. Aquela padaria, às vezes ela acha que é só o padeiro, o atendente. Não, tem o pessoal do marketing, tem o pessoal do comercial, tem o pessoal de atendimento para melhorar, muitas vezes. Então, surge a IA e dá espaço para o empresário hoje pensar em outras áreas que ele nem achava que era importante para a empresa. E todas elas são. Desde o produto, até o marketing, até o comercial, até o financeiro, que é o BPO, que usa IA também, muitas das vezes, com aquela quantidade de... Sim, a gente tenta automatizar ao máximo, né? E assim, então, do teu ponto de vista, as pessoas vão se tornando parceiras da IA e analistas, né? Em vez de só executar a tarefa, a pessoa, em vez disso, ela tem mais tempo para analisar. E a IA se torna uma ferramenta bastante útil nesse caso, né? Vamos mudar um pouquinho do saco para mala, e eu sempre faço uma pergunta que às vezes as pessoas conseguem responder, às vezes não. O que nunca perguntaram para vocês? Vocês são novos. Vamos combinar que vocês são novos no mercado e novos na vida, né? Mas assim, de coisas que vocês já passaram,
consultorias que vocês já deram, o que nunca perguntaram para vocês? Que nunca perguntaram pra gente. Eu tenho uma. Quantas planilhas eu já fiz na vida? Essa é uma boa pergunta. Em Isso Excel. deve ser um número gigante. Gigante, gigante. Hoje é poucas vezes que eu uso Excel. Basicamente, no Excel tá me ajudando muito a montar o escopo, e do Excel eu trago para o BI. Mas eu já abri muita planilha, já tive muitas planilhas pesadas. Puxa, aquelas planilhas que não rodavam, que demoravam para atualizar. Relatórios que Ah. as informações ficam em 5 planilhas e tu precisa delas junto. Essa é uma das perguntas que ninguém me fez ainda, mas são muitas. Tá? Muito boa, muito Eu boa. tenho muito até boa. outra aqui. Qual foi a conversa mais importante que eu já tive na vida? Olha, pergunta interessante essa, vou anotar. Essa aí é uma das coisas até que mudou. Já que vamos mudar de assunto, na minha faculdade de administração, que eu comecei antes da de contábeis, eu não terminei ela porque eu fui para contábeis e precisava seguir essa carreira contábil que eu gostava mais. Um professor de administração, ele me perguntou qual livro que a turma deveria ler para entender ali sobre administração. Qual era o livro mais lido de administração? Tem um Pai Rico, Pai Pobre, tem vários ali que são falados, né? E isso todo mundo começou a falar, um livro aqui, um livro lá. E eu fiquei curioso, né? Porque eu também não conhecia muito de livro, nunca tinha tanto conhecimento. A minha educação nunca foi em cima de livros, né? O pai ali, programação, a gente vivia no computador, já não era muito do livro. E eu fiquei curioso. E ele falou assim, o livro mais importante da administração hoje é a Bíblia. Isso no meio da aula, que a gente não se vê, né? Eu fiquei instigado. Na época eu não era aquele católico não praticante, não ia muito. E eu fiquei curioso, mas como tu vai misturar as coisas aqui, administração e tudo? Foi aonde ele começou a falar assim, ó, se você tá com dificuldade financeira, a Bíblia tem um lugar onde ele vai te ajudar financeiro. Você tá com problema na tua família, ele vai te ajudar. Qualquer problema que você tem na sua empresa e tem na sua vida, a Bíblia tem algo para te dizer a respeito, algum sinal, e aquilo ali me instigou. E não é que é verdade? E é verdade, Dani, é verdade. É tem verdade, livros é ali, verdade. Eclesiastes, ele fala muito sobre comportamento. Assim, até aquele colaborador que quer saber como se comportar em determinadas situações, Isso. numa entrevista de emprego, ali vai ter ensinamentos que você vai levar para a vida inteira. A gente pode até ir para além da religiosidade, né? Além das religiões, mas é um fato Não, que a Bíblia é um livro mesmo não muito acreditando, importante. ele falou na aula, mesmo não acreditando, lê e pega coisas para administração. E ali mudou, tanto que eu comecei a gostar da área de administração, virei consultor e hoje ajudo empresários a administrar a sua empresa, e eu já sou muito mais praticante que antes, porque também encontrei outras coisas ali que para minha família, enfim, tudo mais. E aí vamos para a pergunta justamente se vocês já conseguiram encontrar o propósito de vida de vocês. Aí eu passo de volta a palavra para ti, porque... É o que a gente faz. Então, Dani, o nosso propósito de vida começou justamente por conta da Bíblia. O Eduardo vai conseguir explicar um pouquinho melhor por que aconteceu com ele, né? E aí interferiu no meu. Por que a Lid foi construída, por que aconteceu? Nesse tempo que ele estava numa cidade, eu estava aqui em Blumenau, eu trabalhando tudo, eu já fazia 10 anos que já tinha... Tava mais estudando a Bíblia e tudo mais. Eu gosto muito de ler a Bíblia e estudar ela, tá? Enfim, tem partes ali que de vez em quando a gente esquece. E o Léo já não gostava muito, porque a gente tinha maus exemplos na família que eram... Não tinham um hábito, né? Ele tinha maus exemplos, né? E apontavam dele e tudo mais. Então o Léo nunca gostou e eu não gostava antigamente. E quando eu fiquei mais adepto ali à Bíblia, o Léo não gostou. E a gente se afastou muito num tempo. E a minha forma de trazer o Léo para essa área e entender realmente ali a Bíblia em si, a origem, foi montando a Leading. Então eu vou montar a Leading, vou trabalhar com BI e vou chamar o Léo para vir comigo. Ele não sabia nada de BI, mas já tinha uma baita carreira ali na parte de administração. Só que a minha intenção de abrir a Leading era só trazer o Léo para perto de Blumenau, para perto da empresa, e a gente montar algo junto. Hoje, o nosso propósito é, através da Leading, ajudar as empresas.
A gente encontra aí empresários que estão passando por dificuldade, depressão, não tem mais tempo os filhos e esposa, sabe aquele Sim, perto da a gente falência e acompanha tudo isso mais. sempre. Então a gente acaba trazendo vida para esse empresário e para essa família e muitas vezes também para nossa, né? Hoje o Léo vindo para Blumenau também viu por si só, eu não empurrei nada e dentro da Lead a gente encontrou o nosso propósito, que é ajudar empresários e pessoas, porque impacta todo mundo, né? O empresário bem-sucedido hoje impacta uma sociedade. Tudo. Hoje a gente vê empresários aí em isso. Blumenau que já foi em palestras aí com empresários onde a comunidade onde ele está e o sucesso dele fez escolas, fez cursos, fez pessoas ao redor crescerem. E Santa Catarina é um dos pontos de crescimento aí no país, né? Então, esse é um dos propósitos aí. Deus é o nosso terceiro sócio hoje. Ele tá ali com a gente. Tanto está com a gente que todos os clientes da Lead são de... eles vieram através de... Como é que se fala? Indicações? Indicações. Ou alguém achou o site da Lead, ou alguém achou o Instagram da Lead. Se for ver as nossas redes sociais, elas estão lá para cumprir o papel de ter rede social, mas não de atrair clientes. E todos os nossos clientes, e não é só porque tu estás aqui, Dani, são maravilhosos. Adorei. Eu sou cliente deles. Todos os nossos clientes são maravilhosos, todos eles a gente conversa sobre tudo que é negócio. Porque o empresário, ele não tá ali também só para conversar sobre resultado e números. Não, ele precisa desabafar, ele precisa conversar. A gente na consultoria e até no BPO financeiro, a gente se torna parte da família dos clientes, né? Porque quando o cliente tem um problema financeiro, o empresário tem um problema financeiro, impacta na vida pessoal dele. E aí, como tu dissesse, a mulher é o teu suporte. E eu trabalho com muitas empresárias mulheres em que o marido não é o suporte. E para a mulher isso é muito pesado. Muito pesado. O fato de ser a empresária, a chefe da família, não é que ela não tenha capacidade, ela tem plena capacidade. Mas o impacto emocional na mulher é muito maior do que no homem. Isso é uma coisa que eu tenho percebido ao longo dos anos. E mais uma coisa, em relação ao que tu falasse sobre os empresários impactarem o seu entorno, eu escutei há muitos anos atrás, alguns anos atrás, uma frase de um empresário também, dizendo que o melhor programa social é o emprego. Porque ele instalou uma fábrica numa cidadezinha que não tinha nada. Uma fábrica de corte de malharia, né? Roupa, né? Sim. E ele disse que numa cidade onde não havia nada, havia algumas pessoas em benefícios sociais, ele instalou a fábrica. Logo em seguida, com as pessoas tendo seu trabalho e seu salário, abriu-se padarias, comércios de roupa, salão de beleza, uma crechezinha. Então, a partir do momento que as pessoas estão trabalhando e é dado a elas essa oportunidade, porque o trabalho dignifica, né? Então, quando você tem essa oportunidade de trabalhar, você consegue executar um monte de outras coisas. E você tem vontade de sair do lugar, você tem vontade de estudar mais, você tem vontade de sair do lugar. Nós vivemos aqui em Blumenau. Nós trabalhamos em Blumenau. E a nossa região é realmente uma região muito saudável nesse sentido, porque é uma região que tem pleno emprego. Ela tem emprego muito mais do que tem pessoas para trabalhar, né? E vai muito também da gestão dessa pessoa, desse empresário. Porque se ele não tem uma gestão onde ele consegue influenciar pessoas, ele não é o espelho delas, né? Ele não vai conseguir também revolucionar nada. Se ele for uma pessoa de bom caráter, ele vai influenciar para o bem. Se não for, vai influenciar para o mal. Sim. E aí a comunidade se transforma, né? Eu vim de uma escola de gestão onde o meu chefe ficava numa sala fumando cigarro com o pé na mesa. Eu vim de uma gestão onde o resultado da unidade foi péssimo e a gente foi chamado para uma reunião 8 horas da noite, que quando a gente entrou, tinha um banquete cheio de fruta, salgado e um monte de refri para comemorar. Era uma comemoração, assim, tu entra numa sala, só pode ser uma comemoração, né? E quando a gente foi entrar na sala, o nosso diretor em pé falou assim, ó,
Hoje a gente vai comemorar a cagada que vocês fizeram durante o mês. Então eu vou sair porque eu preciso fazer o meu negócio e vocês podem ficar aí comemorando. Então tu imagina a dor de barriga que era quando tu entrava numa gestão antiga. A gestão anterior, de gerações mais para trás, elas tinham a ideia de que gerir era você se impor. Isso. E hoje a gente não consegue mais isso. Você tem que trazer todos os colaboradores para o seu lado. Não é nem a questão de vestir a camisa da empresa, não é esse o ponto. É que a cada pessoa tem que entender que ela faz uma parte do processo e que sem ela a gente não consegue fazer. Para que eu esteja aqui, tem que ter alguém me cobrindo na empresa. Tem que ter alguém fazendo uma parte que a pessoa foi contratada para fazer. Mas a empresa não é uma pessoa. A empresa é uma engrenagem cheia de rodinhas e de molinhas. Então, não dá para fazer sozinho. Não dá para você ser daquela geração que berrava com os funcionários. E assim, foi muito difícil para mim sair dessa realidade, porque a minha promoção foi em cima disso. Uma vez eu cheguei na fábrica e o pessoal, em vez de tirar o piso da roleira, quem trabalha em cerâmica vai entender, em vez de tirar o piso da roleira lá, porque a máquina estava virando e se deixasse ia cair tudo no chão, eles tinham que tirar as peças da linha, colocar do lado, assim que a máquina virasse lá atrás, voltasse com a peça para a linha. O que o pessoal fazia? Jogava no latão de lixo, para não ter o trabalho de voltar para a linha. Eu vi aquilo ali, eu me indignei. Pô, é uma empresa, é o nosso dinheiro jogado fora. A gente já ganhava o PLR, já ganhava lucro. Benefício, sim. Então aquilo ali me indignou muito. E eu era o supervisor deles. Aí era meio-dia, era um sol muito, muito forte. O que eu fiz? Fui lá na vendinha que tinha do lado, comprei um refri 2 litros e fui lá onde esse pessoal estava trabalhando, era em 2. Aí quando eu cheguei com refri, porque tu chega com refri é uma festa, né? Todos nós gostamos de refri lá. Quando eu cheguei lá com o refri, apresentei. Pô, Léo, tu é o parceiro, tu trouxe um refri nesse sol e não sei o quê. Eu abri o refri e joguei num latão de lixo que eles estavam jogando a peça fora. E aí deu um rebuliço. Um rebuliço. Pô, tu jogou o refri fora, nós com sede, que não sei o quê. E eu falei pra eles, o valor do refri quem pagou fui eu e foi do meu bolso. O que vocês estão jogando fora, essa uma peça, dá pra comprar 14 refri. Então, assim, amanhã vocês estão os dois com as suas advertências assinadas. Aí fui lá, levei eles e aí deu um rebuliço na empresa. Isso vem da cultura da empresa, né? Isso. É uma coisa que eu tenho visto muito ao longo do período que eu tenho de trabalho, que já se passa de mais de 20 anos, né? É que quando o proprietário tem uma cultura ruim, a empresa também tem uma cultura ruim. Quando o proprietário consegue trazer esse colaborador para ele, explicando que toda perda é um benefício que ele não pode dar, faz uma diferença muito grande. Porque daí a pessoa entende o porquê que ela não pode jogar aquele pedaço no lixo. Isso. Daí, qual foi o meu erro? Foi achar que aquilo que eu fiz era o certo. E aí, eu fui promovido por conta disso. A empresa achou, não, ele tá cuidando do nosso. Hoje não, hoje eu entendo que eles estavam quebrando justamente porque eu não tinha dado essa importância antes, não tinha conversado com eles. Eles não sabiam? Eu não trouxe eles pro time. Então isso fez com que a minha gestão era mais em cima do medo do que em cima de engajamento, em cima das pessoas trabalhando junto. Hoje eu entendi que não se deve ser assim, porque eu apanhei muito, muito fazendo essa gestão. E quando eu montei a lead com o Du, eu falei, cara, a gente não pode ser assim e os nossos colaboradores, eles não podem sentir isso. Ou eles estão com a gente, né? Ou cada um para um lado. É isso também. Eu também tenho essa impressão. As pessoas que trabalham com a gente, elas precisam estar dentro da empresa como parceiros, porque senão você não consegue crescer, não tem como. E hoje... Por mais que cada um tenha sua função, por mais que cada um tenha seu recebimento, enfim, né? Hoje a gente vê que o engajamento da nossa equipe, eu adoro eles, tá? Eu adoro todos que estão lá, a gente tá crescendo bastante. E um dos pontos que a gente, quando a gente vai contratar mais um, que a gente sempre tá contratando, é ver se encaixa nessa equipe, porque ela tá tão entrosada, eles brincam um com o outro, conversam, se respeitam. O trabalho em equipe na nossa área é muito, porque eu tenho vários setores que montando o projeto. Então, tu vê o engajamento e o quanto é influência nossa manter aquele ambiente saudável.
Porque já teve pessoas que entraram ali, a gente teve que tirar, embora seja a pessoa... Bom profissional. A gente vê que o empresário hoje, além de administrar a empresa, tem que cuidar dos colaboradores. Eu fui um que, depois que entrei no mercado de trabalho, você até falou que trouxe dignidade, eu trouxe muita dignidade para mim. Porque meus trabalhos, se eu me lembrar dos 3 patrões que eu tive antes, todos eles me ensinaram algo que eu levo hoje para minha família e para minha empresa. Então, me ensinaram a me comportar, algo que eu não conhecia muito, a me vestir, a falar bem. O interessante é que a gente aprende até quando não são bons comportamentos. Eu tive chefes muito ruins também, né? Que reclamavam de coisas absurdas, né? Olhando para trás hoje. Mas o próprio chefe ruim, ele te ensina até como não ser assim. Sim. E como eu disse, a liderança anterior Ai, me faltou a palavra agora. Das épocas passadas? Não. A liderança das gerações anteriores era feita sob ameaça, sob coação, sob a imposição da vontade. Sim. E hoje a gente percebe que a liderança ela é muito mais sutil, né? Porque as pessoas, quando elas entendem o propósito do que elas estão fazendo de trabalho, acaba sendo mais fácil. E isso tem distinção, é claro, de empresas de serviço, como a gente tem, as nossas Sim. empresas, ou empresas que sejam indústrias, né? Onde o patrão, o chefe, o proprietário está muito mais longe do que do funcionário do chão de fábrica, né? Isso. Mas se a cultura da empresa vem com uma cultura de prosperar, de dar oportunidades para as pessoas crescerem, estudarem, investir nelas, a gente consegue um resultado muito melhor, realmente. E Dani, um dos pontos que eu queria até falar para os empresários, influenciar para o bem não quer dizer ser bonzinho o tempo todo. Acredito Claro. que a hierarquia ainda sempre vai existir e a autoridade entre o diretor e o supervisor, o respeito ainda tem que existir. Até Claro. porque senão tu também vai estar ensinando algo que... ninguém vai te respeitar, ninguém vai acatar uma ordem. O ser permissivo não funciona para nada, nem para criar filho, nem para gerir uma empresa. Isso, não então funciona. A disciplina também funciona. A disciplina, a liderança. Então, Isso. ser líder, ser um bom líder, não quer dizer que você tem que esculhambar todo mundo o tempo inteiro. Mas, ao mesmo tempo, também não é você deixar que cada um faça do jeito que quiser. Isso não funciona. A gente vê muitas empresas multinacionais, empresas aí do exterior, que tiveram que reverter o processo de trabalho porque estava livre demais, né? Então, as pessoas têm que ter diretrizes, têm que ter algumas funções estabelecidas, mas não precisa mais ser como era antes, isso realmente. Isso é tão legal para nós e faz tanto parte do nosso propósito que hoje, nas empresas que a gente está inserido como consultoria, a gente leva essa cultura para as empresas e está super funcionando, porque a gente entrou com a base BI, mas muitas vezes a gente está lá chamando supervisores. Cara, se você quer que aquele BI dê feito, conversa melhor. Você Exato. já deu bom dia para todos que você trabalha? Você já conversou? Já viu se eles estão bem? Um bom relacionamento, né? Um bom relacionamento. Então, a gente está sempre inserido e faz parte do processo, tá? Como eu comentei ali no começo, o BI é processo, pessoas e tecnologia. Pessoas e processo fazem parte dessa cultura. Isso. Então, se Perfeito. você tem um time, quer implantar BI, se você já colocou BI na sua empresa e se frustrou, é porque, por nada, a gente pode estar ajudando, ou outras empresas podem estar ajudando com esses 2 pontos, pessoas e processos, porque os 3 têm que caminhar junto. Exatamente. Meninos lindos. Se vocês fossem dar um conselho para quem está começando. Muitas vezes eu faço essa pergunta questionando 20 anos atrás. 20 anos atrás vocês não estavam nem fazendo nada, né? Então, assim, quando vocês estavam começando, se vocês pudessem dar um conselho para vocês mesmos, que conselhos vocês dariam? O meu conselho é escutar o feedback que te passam. É igual comer uma espinha, é igual comer um peixe. Se alimenta da carne e tira o espinho fora para te não me machucar. Essa é uma frase do meu irmão, Eduardo, né? Foi assim que ele me convenceu de algumas coisas, né? Mas o feedback, a escuta ativa, hoje é primordial. Primeiro que tu precisa ter feedback, né? Muitos empresários, eles não têm essa cultura. Então, o feedback, ele tem que ser dado pelo menos a cada 6 meses.
pro funcionário saber para onde ele vai, porque o tempo ele tá muito acelerado. O dia é muito acelerado, as tecnologias são cada vez melhores e estão te empurrando. Então, se tu não alinhar o teu funcionário para onde a empresa tem que ir, nada funciona. Então, o feedback é a principal ferramenta para o empresário dar para o colaborador dele. E como colaborador, que a gente já foi, é extremamente importante ter essa escutativa e entender o conselho que aquele feedback está te dando. A gente não combinou nada, tá, pessoal? Mas o que eu sinto que o Eduardo, lá do tempo atrás, que começou na carreira, deveria estar se desenvolvendo, é a comunicação. Hoje, acho que o pessoal vai entender, o empresário hoje, o pessoal que está se formando, hoje as universidades não ensinam comunicação. Exato. Ele não é uma matéria obrigatória nem nada. E hoje o principal motivo de você criar uma empresa, ser promovido, muitas vezes é você se comunicar bem entre equipe, se comunicar bem com aquele que é superior a você e quem está abaixo de você. E nisso entra até o feedback, mas entra muitas das coisas. Você sabendo se comunicar, se vender e tudo mais, é uma das coisas que a gente não prioriza na nossa vida, mas ela é fundamental para qualquer área. Seja na área industrial, seja na área de comércio, a comunicação vem sempre. Então, acredito que o Eduardo lá do passado focaria um pouco melhor na comunicação lá no começo, porque ajudaria a crescer muito mais rápido e às vezes até conhecer pessoas e tudo mais ali. Eu acho que seria muito mais fácil se comunicasse melhor, né? Importantíssimo, a comunicação é fundamental. Meninos, adorei a vinda de vocês aqui. Foi excelente a nossa conversa e eu acho que a gente pode marcar outras vezes ainda, porque vocês têm muita coisa ainda para agregar para os empresários. Para hoje, nós ficamos por aqui e chegamos ao fim do nosso episódio do Café de Quinta. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Até a próxima!